Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. A corrupção, este monstro tentacular que em Portugal muitos continuam a afirmar que é um mito. É como se fosse uma articulação entre interesses do Estado, interesses privados e também alguns representantes ou responsáveis de partidos políticos. E se algumas virtudes estes casos de corrupção vão tendo, ou a corrupção vai tendo, se é possível dizer que virtude é algo que pode ser indexado à corrupção, é que nos mostra o verdadeiro labirinto da justiça, onde os casos e as investigações dos alegados casos de corrupção se vão perdendo ao longo dos anos e também a constante afirmação do Estado civil da culpa em Portugal, ou seja, continua solteira. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV, Rádio Vida 97. O tema para este mês, Democracia a saldo. E, obviamente, a saldo está a nossa democracia, uma vez que aquilo que vamos vendo é que o Estado está ao assalto daquilo que são os interesses e os esquemas de corrupção que alegadamente vão minando as entidades públicas. Mas num país como o nosso, onde obviamente nos teimamos em afastar-nos daqueles que são os principais indicadores de desenvolvimento em relação aos nossos parceiros europeus, parece que o combate à corrupção foi deixado para segundas núpcias. E isto acaba por ser paradoxal. Paradoxal primeiro, porque continuamos a ver os piores exemplos vindos precisamente de responsáveis políticos, e paradoxal porque se em outras áreas queremos ser os melhores alunos, na transição energética, na descarbonização, já na transposição das diretivas europeias no que concerne ao branqueamento de capitais e combate à corrupção, não estamos muito interessados. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, é nosso convidado de hoje, esta sexta-feira, que é a véspera do dia 9 de dezembro, Dia Internacional do Combate à Corrupção, o professor Paulo de Moraes. Muito boa noite, Sr. Professor. Obrigado por aceitar mais um convite nosso e vir aqui conversar sobre um tema que, permita-me a ousadia, creio que há 2 anos atrás, sensivelmente, publicou um livro chamado O Pequeno Livro Negro da Corrupção. Eu gostava de perguntar se, olhando para estes últimos acontecimentos, já não estaria na hora de escrever o pequeno livro mais negro da corrupção em Portugal. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Podia ser, nem era o pequeno livro mais negro, seria o grande livro mais negro da corrupção, porque de facto a corrupção minou e mina a sociedade portuguesa. Convém não esquecer que nos últimos dias nós assistimos à queda de um governo, à admissão de António Costa enquanto Primeiro-Ministro, na sequência de um conjunto de casos de corrupção. Eu recordo que António Costa se demite no momento em que, entre outros aspectos, há o escândalo de que o seu chefe de gabinete tinha no próprio gabinete cerca de 80 mil euros em dinheiro. Mas isto não foi um caso isolado, foi o culminar de um conjunto de casos
Eu recordo, todos se lembrarão, daquele caso meio estapafúrdio, meio esdrúxulo, que era o pavilhão transfronteiriço de Caminha, que tinha sido pago e nem sequer existia. E, portanto, o governo cai, não por incompetência, não por falta de condições políticas, até porque tinha maioria absoluta, tinha e tem ainda, mas porque esteve envolvido num conjunto de escândalos que levaram à queda do governo. Mas isto não aconteceu apenas com António Costa e com os seus amigos. Aconteceu também no governo anterior, recordo Passos Coelho, em que houve um conjunto de privatizações que, enfim, deixaram muito a desejar. Foram empresas como a ANA, como a CTT, como a EDP, como a REN, vendidas ao desbarato e através de esquemas de tráfico de influências que descapitalizaram muito o Estado português na medida em que empresas valiosíssimas como a ANA ou o CTT, repito, foram vendidas a preço de saldo. Mas já antes o governo anterior, que era do tempo de José Sócrates, todos se recordarão da nacionalização do BPN, sem que tenha sido acautelado minimamente o capital dos donos do BPN, ou seja, o BPN foi nacionalizado, mas os donos ficaram com o seu património intacto e os prejuízos de 7 mil milhões ficaram na mão dos contribuintes ou do Estado, e também já para não falar dos negócios ruinosos que José Sócrates fez, ora na parte escolar, ora nas parcerias privadas. Ou seja, há todo um conjunto de casos de corrupção que tem minado a governação em Portugal nos últimos 20, 25 anos. Isto é, obviamente, completamente inadmissível. Nós vamos, em 2024, celebrar 50 anos do 25 de Abril, da democracia, e o que é facto é que metade desse tempo, sobretudo desde a parte final dos governos de Cavaco Silva, os casos de corrupção multiplicam-se, contaminam toda a sociedade, empobrecem os cidadãos e, digamos, comprometem o nosso desenvolvimento futuro. Professor, nós assistimos também, de uma forma quase consistente, alguns responsáveis políticos a continuarem a insistir que, quando se fala de corrupção em Portugal, o que se fala é de percepção de corrupção. Mas, no entanto, continuamos a ver alguns casos que já começam, de alguma forma, a ouvir as sentenças finais. Recordo um caso recente, que foi notícia ontem, que o ex-genro e a filha de Mesquita Machado também acabaram já acusados, digamos, no recurso final, por tráfico de influências ou benefício em negócio ilícito, algo assim, peço desculpa. E foi por isso que eu mencionei na nota inicial que há muitas pessoas que em Portugal continuam a achar que isto da corrupção é um mito. Como é que pode isto ser combatido? É assim, as pessoas sabem, a população sabe, apesar dos políticos tentarem fingir que não sabem, mas quem tem, digamos, dois dedos de testa, que é o que acontece com a maioria dos cidadãos, que a corrupção campeia e está por aí. Porque quando falamos de casos de corrupção no Euro 2004, na Expo 98, nas parcerias privadas, no BPP, no BPN, no BES e no BANIF e na Caixa Geral de Depósitos, só para falar destes bancos, quando falamos desta corrupção, isto é corrupção que existe. E tanto existe que depois reflete-se nas contas do Estado. É assim, só na banca, para estarmos atentos ao aspecto da corrupção na banca, o BPN custou aos portugueses 7 mil milhões de euros. O BES custou aos portugueses 12 mil milhões de euros. O ANIF custou aos portugueses 3 mil milhões de euros. Ou seja, tudo isto somado são prejuízos que são parqueados ou em entidades como a Parvaloren, que é um bad bank que deve neste momento 5 mil milhões ao Estado, ou em empresas públicas, ou seja, onde for. Mas a curto ou a médio prazo, o que acontece é que são os impostos dos cidadãos que vão pagar isto. E só na banca, apoios do Estado à banca foram cerca de 40 mil milhões. 40 mil milhões que os contribuintes meteram na banca para pagar casos de corrupção. É evidente, pois há muitos mais casos, e o empobrecimento é um facto, não é por acaso. Os cidadãos pagam imensos impostos e têm os serviços com a qualidade que têm, porque parte desse dinheiro é desviado para a corrupção. Só para terem uma ideia, todos os anos, cerca de 10 mil milhões de euros são canalizados do Orçamento de Estado para uma rúbrica que se chama Despesas Excepcionais,
E as despesas excepcionais são 50-50 aproximadamente. Metade são capital para capitalizar empresas públicas mal geridas, porque são lá colocados bois que não têm capacidade de gestão e, portanto, provocam inúmeros prejuízos. Estou a falar da CP, enfim, empresas desta dimensão, que nos custam, por exemplo, em 2023, 3 mil milhões de euros. E depois há uma parte igualmente significativa, que são os chamados empréstimos de médio e longo prazo, que formalmente são empréstimos, mas substantivamente não são. Ou seja, são empréstimos a entidades como a Parvalor, que ainda agora referi atrás, que é o cemitério dos ativos tóxicos do BPN. Ou seja, todos os prejuízos do BPN e de outros bancos foram colocados naquele bad banco público, que naturalmente que depois quem paga são os contribuintes. Ora bem, há um prejuízo tangível, quantificável, e que é de milhares de milhões de euros todos os anos. Mas, enfim, para além disso, para além desta evidência de que há corrupção com prejuízo económico, há um outro aspecto que é, todos os anos, a Transparency International, que é uma organização com sede em Berlim, publica o índice de transparência dos vários países. E é um índice de percepção da corrupção, ou o índice de transparência, dependendo do ponto de vista como analisamos o fenómeno, que não é a percepção que os cidadãos têm da corrupção no seu próprio país, não. São espíritos de Banco Mundial, do Economist, da Fundação Alemã Bertelsmann, do Banco Asiático, enfim, todo um conjunto de entidades que têm peritos a nível mundial que analisam estes fenómenos. E o que é facto é que nos últimos 20 anos Portugal tem piorado muito os seus níveis de transparência. Só para os telespectadores e ouvintes terem uma ideia, quando foi assinada a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, faz agora exatamente 20 anos, é isso que celebramos no dia 9 de dezembro, portanto amanhã, quando esta convenção foi assinada, Portugal, em termos de transparência, ocupava no mundo o 23º lugar. Ora, hoje, passados estes 20 anos, ocupa o 32º lugar. Quer dizer que em 2 décadas depreciamos muito a nossa posição em termos de transparência. Isso tem, obviamente, consequências a todos os níveis. Tem consequências económicas, tem consequências financeiras no Orçamento de Estado, como já referi, tem consequências económicas porque muitas empresas deixam de querer fazer negócios com empresas portuguesas, e estou a falar nomeadamente daquelas maiores companhias mundiais, nas empresas que estão sediadas em países bem mais sérios do que o nosso em termos de gestão, como é o caso dos países nórdicos, e para além disso tem uma consequência terrível que é em termos de desenvolvimento, porque está demonstrado, as universidades, a academia, já se debruçaram muito sobre essa matéria, que a corrupção e o desenvolvimento andam sempre em sentido contrário, ou seja, nos países onde há mais corrupção há menos desenvolvimento e vice-versa. Aliás, ninguém conhece um país corrupto desenvolvido ou um país desenvolvido muito corrupto, isso não existe. E, portanto, Portugal está não só a gastar o dinheiro dos contribuintes no presente, como está a comprometer o futuro dos nossos filhos, e isso são indicadores tangíveis, quantitativos, portanto não é uma ideia de que há muita corrupção, não. Efetivamente a corrupção é crescente, está a minar a sociedade portuguesa, bom, e quem de uma forma séria e até objetiva olha para o fenómeno da sociedade portuguesa, sabe perfeitamente que em Portugal muita gente na administração anda a fazer jeitinhos para os amigos, a arranjar empregos e taxas para os bois do partido, a conseguir negócios para os financiadores do partido. E, portanto, isto acontece no norte e sul de Portugal, não é propriamente novidade. Há, muitas vezes, a ideia de alguns políticos que querem fingir que isto não é bem assim, mas porquê? Porque estão a defender os seus próprios interesses e não querem que isto se saiba, porque quando nós vemos corrupção ao mais alto nível, no gabinete do primeiro-ministro são encontrados 80 mil euros em dinheiro. Vemos agora que o Presidente da República está envolvido num caso de tráfico de influências, em que o seu filho andou a meter umas cunhas para umas gêmeas, filhas de uma pessoa de má reputação no Brasil, pudessem ser tratadas em Portugal. Enfim, os casos são diários. Os casos que existem são casos reais, não são casos inventados. São casos de tráfico de influências, de peculato, de prevaricação na gestão pública, de corrupção propriamente dita. E, portanto, os portugueses já estão saturados deste inferno, até porque a maioria dos cidadãos vivem mal. E, portanto, quando um cidadão tem uma dificuldade enorme para obter um médico de família, ou para obter uma consulta porque está com um problema de uma artrite, ou seja lá o que for, e vê que, ao mesmo tempo, o filho do presidente, porque vive no Brasil,
e tem um amigo que é um vigarista e tal, e manda as filhas ser tratadas em Portugal, as pessoas naturalmente revoltam-se, e revoltam-se com razão. É evidente que as consequências em termos políticos são terríveis, mas tão terríveis são as consequências como são as suas causas, que é esta corrupção generalizada. Ainda assim, a nossa revolta é com certeza um case study, não é? Porque ficamos sempre tipo em banho-maria. Não parece que realmente seja uma daquelas revoltas que possamos dizer, epá, os portugueses estão chateados. Mas isto leva-me para uma Porque, outra... infelizmente, se me permite, os Permite, claro. portugueses não sabem aprender com a história. Nós tivemos um caso dramático, terrível, em termos históricos, civilizacionais, que foi o nazismo na Alemanha. Quer dizer, foi um fenómeno bárbaro, enfim, terrível, e que envergonha toda a sociedade enquanto europeia, envergonha-nos a todos, mas em particular os alemães. Mas o que é facto é que os alemães tiveram o problema do nazismo, que foi gravíssimo, tiveram todo aquele fenómeno de Hitler e as suas consequências, mas aprenderam com a história e hoje têm mecanismos de combate ao populismo, à corrupção, à xenofobia, ao racismo, ou seja, aquela sociedade aprendeu com os seus próprios erros. Em Portugal, os erros são cíclicos e, portanto, ora oscilam entre uma enorme corrupção e depois a bolha rebenta, permitem-me a expressão, e vem um regime a seguir e não aprendemos com a história. Os portugueses têm que começar a conhecer a sua história, olhar para a sua história e a aprender com ela e modificar de uma vez por todas as consequências que vimos sentindo. De alguma forma, tomar também as rédeas daquilo que o país é. O país é de todos os cidadãos, pelo menos de acordo com a Constituição. Professor, eu mencionei há pouco que há uma série de áreas onde Portugal tem sempre, os políticos especialmente, têm sempre um afã muito grande em serem os melhores alunos. Deixe-me mencionar novamente, por exemplo, a transição energética. Outra que continua a ser questionada, apesar de tudo, foi a retirada, por exemplo, da Huawei para o concurso de 5G, quando existem outros países europeus com tantos cuidados com a sua segurança quanto Portugal ainda a analisarem essa situação, mas naquilo que é a transposição das diretivas de combate à corrupção e branqueamento de capitais, já não somos tão bons alunos assim. Não é verdade, professor? É uma triste realidade e é verdade completamente o que diz. E já que estamos em vésperas do dia 9, falemos apenas de um documento que foi aprovado há 20 anos, como referia, numa Assembleia Geral das Nações Unidas, que é a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que é, aliás, o que se celebra no dia 9 de dezembro. O dia 9 de dezembro é o Dia Anticorrupção e tem por efeito, digamos, celebrar o combate à corrupção em todo o mundo, mas evocar a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Ora bem, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção foi aprovada numa Assembleia, Portugal, enquanto país, votou a favor, desenvolveu todos os mecanismos necessários de introdução da legislação portuguesa da Convenção, houve a aprovação no Parlamento em 2007 e a publicação em Diário da República, e de facto desde 2007 esta Convenção está em funcionamento total. Ora, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção é um documento extenso, mas prevê um conjunto de medidas que os países devem adotar. E se nós formos ler, de cima a baixo, as, digamos, recomendações, as medidas propostas pela Convenção, vemos que Portugal falha em toda a linha. Dou-lhe só 2 exemplos, senão estaríamos aqui horas e horas. Mas a Convenção define com toda a clareza a proteção de quem denuncia a corrupção. Ou seja, um cidadão ou até uma entidade pública que nos países que assinaram a Convenção denuncie situações menos claras de corrupção, de maus negócios, má gestão pública, falta de probidade, seja o que for, deve ser protegida. Ora, nós conhecemos perfeitamente em Portugal uma quantidade de casos em que quando os cidadãos denunciam situações irregulares numa Câmara, numa Direção-Geral, numa escola, habitualmente o que lhes acontece é serem, na melhor das hipóteses, são encostados ou emprateleirados, que é uma expressão também muito portuguesa. São metidos na prateleira e ninguém os incomoda e eles também não têm direito a fazer mais nada. Mas isto é na melhor das hipóteses.
porque na pior das hipóteses, que é mais comum, depois são perseguidos. Enfim, quem nos vê e ouve sabe perfeitamente que há em muitos municípios em que se alguém ousa falar mal do Presidente da Câmara, ou do carro do Presidente da Câmara, ou de uma medida do Presidente da Câmara, provavelmente vai ser perseguido ele, a mulher, os filhos e a mãe. E, portanto, isso acontece em Portugal claramente ao arrepio, não só da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, como da própria legislação. Mas vou-lhe só dar mais um exemplo. A Convenção das Nações Unidas fala, aliás, há um capítulo dos 7, é de generalidades, mas digamos, um capítulo dos 6 substantivos da Convenção refere-se à recuperação de ativos, ou seja, as Nações Unidas, quando aprovaram esta Convenção, quem a aprovou, quem elaborou o documento e quem a aprovou, Portugal incluído, achou que para combater a corrupção era fundamental que não só as pessoas fossem acusadas, julgadas e condenadas, se for o caso disso, mas como houvesse uma imediata recuperação dos ativos que nos sejam tirados pela via da corrupção. Ou seja, quem está envolvido em casos de corrupção, lesou o Estado ou a entidade A ou B ou C pública em não sei quantos milhões e o dinheiro deve ser recuperado. Ora, só no caso do BPN, os portugueses foram lesados em 7 mil milhões de euros. O que é que se recuperou? Zero. No caso do BES, dizem os procuradores na acusação, o caso BES, Ricardo Salgado está acusado por corrupção e associação criminosa, dizem os procuradores que lesando o Estado português em mais de 11 mil milhões. A questão é que até hoje Ricardo Salgado mantém intacto o seu património. Vive nas casas onde sempre viveu, tem os carros que sempre teve, tem as quintas que sempre teve, portanto vive com o seu património intacto, porque esse património não é, como deveria ser, numa primeira fase arrestado preventivamente e depois da condenação confiscado definitivamente. E nesse aspecto nós estamos a violar todas as medidas, todas não, mas quase todas as medidas da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Mas já agora deixe-me acrescentar um aspecto. É que Portugal não viola apenas as leis internacionais. Portugal viola as suas próprias leis. Vou-lhe dar apenas 2 exemplos dramáticos e inaceitáveis, inadmissíveis numa sociedade minimamente decente. A Assembleia aprovou, primeiro exemplo, a Assembleia da República aprovou em 2019 a formação, a criação de Entidade da Transparência. A Entidade da Transparência tem por objetivo, previsto na lei, aprovado em 2019, recordo, fazer o quê? Fazer o registro dos registros de interesses, ou seja, registros de património, interesses e rendimentos dos titulares de cargos públicos e altos quadros da administração e acompanhar a sua evolução. Ou seja, a entidade de transparência, para cada ator político, deve fazer a análise em determinado momento qual é o seu registro de interesses, quais são os seus rendimentos, o seu património e avaliar a sua evolução ao longo do tempo para ver se há ali algo de irregular. Ora, a entidade da transparência, que foi aprovada no Parlamento, a sua criação, em 2019, até hoje, estamos no final de 2023, nunca funcionou até agora um único dia. E dizem-nos eles, digamos, diz-nos o Governo, diz-nos o Tribunal Constitucional, que é onde esta entidade está sediada, que não funciona porque não tem instalações. Ou seja, o Estado português tem 3 mil edifícios devolutos e não encontra um T2 ou um T3 para instalar uma entidade para controlar, digamos, o rendimento e o património dos políticos. Professor, mas, brincar connosco. Mas ainda aí, eu peço desculpa, mas não podemos só responsabilizar o Governo. Tem que perguntar o que é que realmente a oposição está a fazer ao não reclamar junto do Governo que imediatamente coloque esta entidade a funcionar, não é? Naturalmente. Mas agora tem toda a razão, mas deixe-me dar o segundo exemplo que tinha em mente transmitir a quem nos vê, o que é. Foi criado em 2021, também por lei, o MENAC, que é o Mecanismo Nacional Anticorrupção, tem um nome assim estranho, mas existe e, portanto, foram nomeadas pessoas. O MENAC deveria estar a funcionar ao fim de 6 meses, deveria ser a entidade que em Portugal induzisse o funcionamento em toda a administração pública, em todas as entidades, também nas empresas privadas, da Estratégia Nacional Anticorrupção. E o que é que fez o MENAC até hoje? Praticamente nada. Ou seja, deveria ter estado a funcionar a partir de junho
de 2022, estamos em dezembro de 2023 a ter esta conversa e o MENAC até hoje não teve qualquer utilidade. Ou seja, o próprio Estado português, através das suas entidades públicas que nos representam, o Parlamento, o Governo, etc., publicam legislação que depois não cumprem. Porquê? Porque não têm vontade. Ou seja, isto é um combate a fingir. E como dizia muito bem, perguntar-se-á, ok, quem está no Governo tem responsabilidades maiores. Quem está no Parlamento e tem maioria tem responsabilidades maiores. Mas a oposição também tem responsabilidade. E a questão que se coloca é o que é que anda a fazer a oposição? Porque é que a oposição não denuncia estas situações? Porquê? Porque os partidos do sistema, e estou a falar naturalmente do PS e PSD, que foram governo durante muitos anos, e do PS, que foi, portanto, estou a falar do PS e PSD fundamentalmente, mas além disso, quer o CDS, quer o Bloco de Esquerda, quer o PCP, também já tiveram comprometimentos em vários governos. E, portanto, todos eles se sentem cúmplices dessa situação e têm vergonha do seu passado. E como têm vergonha do seu passado, fingem que ele não existe, em vez de tentarem fazer aquilo que devem fazer, que é assumir os erros do passado e construir um futuro melhor para a população, mas infelizmente não têm estes dirigentes partidários grandeza para dar esse passo. Professor, obviamente também a história, e uma vez que mencionou a história da Alemanha, a história pré-partido nazi e depois durante a presença do nazismo à frente dos destinos da Alemanha, a história já nos mostrou que quanto maior ou mais corrupto for o Estado, mais as possibilidades que as forças políticas depois que vêm contrariar este estado de coisas possam eventualmente ser ainda mais musculadas e muitas vezes menos, eu não quero utilizar a expressão menos democrática, mas menos flexíveis. Acha que a qualidade da nossa democracia acaba por estar minada de facto por não existir um combate real contra a corrupção? A história diz-nos que quando não há combate à corrupção, só há dois tipos de fenómenos que se instalam. Ou são aqueles populismos violentos, xenófobos, racistas, do tipo de fenómenos de extrema-direita, por exemplo, quer na Alemanha, quer sobretudo em França, onde adquire uma grande dimensão. Eu recordo que o movimento do Sr. Le Pen, o Front National, do pai da atual líder do mesmo partido, da Marine Le Pen, nasce na sequência de uma série de casos de corrupção. Eu recordo que nos anos 80 e 90, França foi chamuscada por casos de corrupção gigantescos, que ocorriam não só em França, mas também além mar, nomeadamente em África e noutros países, e eram casos de corrupção que levaram, as pessoas já não se recordarão, os mais novos nem sabem, à falência do Crédit Lyonnais, que era um banco que era, digamos, um colosso da finança que jamais poderia ir à falência. O que é facto é que as políticas de corrupção em que estavam envolvidos, quer o Partido Socialista Francês, do tempo de Mitterrand, quer a direita, com Jacques Chirac, com Giscard d'Estaing e outros, naturalmente não eram só estes, e depois até com episódios meio rocambolescos, como era o caso de Bernard Tapie, que acabou por ser preso, etc. E depois, obviamente, que depois há sempre estes caldos de cultura de corrupção, em que há ligações às câmaras, aos governos, aos clubes de futebol, etc. etc. Faz lembrar o Gil e Gil, por exemplo, o Gil e Gil, em Espanha, Marbella. Em Espanha, exatamente. Mas em Espanha nunca adquiriu essa dimensão. Mas a grande crescimento da extrema-direita em França dá-se com os escândalos de corrupção nos anos 80 e 90. E, portanto, a partir daí crescem as forças extremistas, em particular ali a extrema-direita. Mas recordo um outro caso, que é até mais exótico ou risível, que é o caso de Itália, quando a máfia dominava nos anos 80 toda a Itália. Há um determinado momento em que o eleitorado, por uma questão de recurso ao absurdo, resolve eleger para o Parlamento a Cicciolina, que era, como se recordarão, quem já era vivo e atento na altura, era uma atriz de filmes pornográficos que foi eleita deputada no Parlamento italiano, inclusivamente chegou a fazer uma visita ao Parlamento português. Ou seja, quando as instituições deixam de ser credíveis
e a população deixa de acreditar nas instituições, ou vota pelo absurdo, ou vota pelo populismo violento. Agora, já agora deixe-me também dar uma nota. Em Itália a Cicciolina é eleita, mas depois mais tarde já não é reeleita. Porquê? Porque, entretanto, os cidadãos italianos perceberam que as instituições que estavam a funcionar, porque surgiu na justiça italiana aquilo que foi comumente designado e conhecido por operações mãos limpas, ou seja, quando os italianos perceberam que o Estado italiano se deu ao respeito e começou a combater a máfia a sério, o que aconteceu de facto na Operação Mãos Limpas, enfim, houve na altura uma série de juízes, como foi o caso de Pietro, o Falcone, que acabou a ser assassinado, uma série de juízes que começaram de facto a combater a máfia, nessa altura começaram a votar de forma mais regular. Ou seja, eu acredito que se os cidadãos em Portugal verificarem alguma vez que os partidos tradicionais do arco do poder e das franjas do poder começam a combater a corrupção, começarão a confiar nessas entidades. Agora, quando veem que quer o Partido Socialista, quer o PSD, que são maioritários, quer os seus apêndices, têm andado a alimentar negócios, a alimentar favores, a dar lugares para os apaniguados do partido, em casos de tráfico de influência permanente e de corrupção, naturalmente deixam de confiar nestes partidos e vão votar nos extremos, não é por acreditarem nos extremos, é para darem um castigo aos partidos do centro. E os partidos do centro têm que perceber que têm, de uma vez por todas, que se regenerar, porque se não os regenerarem, vão destruir a democracia completamente. E esta levanta provavelmente a maior de todas as questões. Nós já aqui tentámos por diversas vezes aprofundar o fenómeno. É se são os partidos que foram ou que estão reféns dos interesses privados, ou se são os interesses privados que, para funcionar numa economia e num habitat como o português, acabaram por ficar reféns dos partidos. Não, são claramente os partidos que estão reféns dos interesses privados. Hoje quem manda em Portugal são os grandes grupos económicos e, infelizmente, a maioria dos dirigentes partidários são os caseiros ao serviço dos verdadeiros donos, que são os donos dos grandes grupos económicos. Nós temos alguns grupos económicos que dominam completamente, praticamente tudo. Bem assessorados por grandes sociedades de advogados, os grandes grupos económicos conseguem urdir e criar as teias legislativas naquelas áreas que têm mais relevância económica, na contratação pública, nas obras públicas, no ambiente, no ordenamento, no urbanismo. Ou seja, quem faz hoje a legislação em Portugal, nestas áreas que eu referi, que são as que têm mais relevância económica, não foi elaborada no Parlamento, não. Foi elaborada nas grandes sociedades de advogados, e as grandes sociedades de advogados elaboraram por forma a criar na legislação alçapões que depois vão vender ou usar ao serviço dos grupos económicos que lhes pagam. Porque nós, quando falamos de contratação pública e quando há conflitualidade na contratação pública, a legislação que predetermina o resultado desses conflitos foi feita nas grandes sociedades de advogados a pensar não no interesse do Estado, mas no interesse dos grandes grupos económicos. E nós temos em Portugal situações em que alguns grandes grupos económicos dominam o setor das autoestradas, da água, dos lixos. Estou a pensar, por exemplo, num grupo como a Motengil, que depois estão em todas as áreas em que há grandes negócios. E falo deste, mas falo também do Grupo Amorim, que em termos de imobiliária faz tudo o que lhe apetece em Portugal. E, portanto, este tipo de grupos dominam a legislação e dominam também os dirigentes partidários, que normalmente estão sob a sua alçada, porque não só financiam as suas campanhas, como inclusivamente atribuem-lhes muitos lugares, em grandes lugares de administração dessas empresas, dando-lhes extensas. Professor, mas então como é que nós podemos ler, e vou agora reportar-me a este caso recente da Operação Influencer, como é que nós podemos ler esta informalidade nos contactos e a forma como, por exemplo, utilizando o Ministro, se tentou, ou o Secretário de Estado neste caso, se tentou alterar uma avaliação da APA, a Associação Portuguesa do Ambiente, que não era favorável neste caso, ao investidor.
Isto não é tentar também ultrapassar, de alguma forma, estas firewalls que são colocadas para que, de facto, as coisas tenham o seu due process? Sabe que, assim, isso são crimes, estão tipificados na lei portuguesa. O problema é que depois demoram a ser provados e, naturalmente, ainda mais demoram a ser julgados e a haver condenações. Mas se nós olharmos para a situação, por exemplo, das minas de Trás-os-Montes, é uma situação criminosa, quer sob o ponto de vista jurídico, quer sob o ponto de vista ambiental. O que está ali em causa é o seguinte: há ali, digamos, várias empresas, e portanto há no fundo 3 minas, em Boticas, em Montalegre, enfim, numa zona que é conhecida por Barroso, que é património agrícola mundial. Ou seja, há na Europa 7 zonas que são património agrícola mundial. O Barroso, em Montalegre, é uma dessas zonas. E naturalmente toda a gente já ouviu falar da Vitala Barrosan, Exatamente. não só da carne, mas dos produtos que lá vêm. Pois, há um conjunto de cidadãos que, numa região deste tipo, vai tentar explorar lítio. Para quê? Porque há naturalmente acesso a fundos europeus para constituir este tipo de organizações e vai tentar explorar lítio, mas não apenas lítio. No caso das minas da Borralha, estão a correr prospecções cujo objetivo é encontrar, seja o que for, lítio ou qualquer outro mineral. E então, numa zona que é património agrícola mundial, começam a fazer prospecções, começam a contaminar as águas, começam a contaminar todo o ambiente, destruindo não só os produtos de referência agrícola mundial, como inclusivamente contaminando as águas, por exemplo, no rio, no Alto Rabagão, que estão apenas a cerca de 20 quilómetros da zona do Jerez, nomeadamente do Rio Cávado, que é, digamos, a via central de todo o Parque Nacional Peneda Gerês e que, inclusivamente, alguns destes rios vão alimentar a habitação, digamos, consumo de água, em Guimarães, em Braga, etc. Ou seja, são pessoas que não só cometem crimes económicos para tentar ganhar dinheiro à custa de fundos europeus, criando entidades que são empresas fantasma, criando inclusivamente situações em que, como disse bem, há um estudo de impacto ambiental que diz que não é possível e depois a Agência Portuguesa do Ambiente muda o seu parecer. Mas, além disso, estão a eventualmente destruir uma região e pôr em causa a saúde pública de milhões de pessoas. Ora bem, isto é gente sem categoria, portanto, são homens sem qualidade que têm que sair da vida pública portuguesa e, em boa verdade, têm que ser devidamente postos na ordem, quer pela justiça, quer pela população, porque nós não podemos permitir que uma zona daquela riqueza ambiental seja destruída e muito menos se pode pôr em causa, ainda que seja apenas de forma de percepção, a saúde dos cidadãos. Assim, quem vive em Guimarães ou em Braga tem que abrir a torneira e ter a certeza absoluta que a sua água tem qualidade e que foi alvo de análises e que os laboratórios que fazem as análises como deve ser, e recordo também um caso recente em Mirandela de um laboratório que deveria fazer análise e não as fazia, o que também obviamente é um crime de saúde pública e portanto os cidadãos têm que estar tranquilos e quem se envolve neste tipo de negócios para ir buscar fundos europeus, para fazer empresas que não servem para nada, para transformarem pareceres negativos em pareceres positivos. Quem anda neste tipo de vida anda não só a cometer crimes ambientais, como anda, digamos, a alimentar esquemas de corrupção. Isto, obviamente, que não é aceitável numa sociedade democrática europeia. Em 2023 isto é inconcebível. Isto é, na perspectiva dos cidadãos, um inferno. Somando a isto o facto de quem o faz fala numa perspectiva quase colonial, que é, estão em Lisboa, nas grandes sociedades de advogados, nos gabinetes de consultores, e pensam, a malta lá de Montalegre, desculpa a expressão que se lixe, se ficarem envenenados, não temos nada a ver com isso. Portanto, isto é gente que não é séria. Olha, professor, eu não tinha tido a oportunidade ainda de falar consigo relativamente a este momento político que estamos a viver, mas, e utilizando uma expressão que utilizou há pouco, se os portugueses tiverem 2 dedos de testa,
novamente o mesmo partido, novamente quando está no poder, novamente a envolver secretarias de Estado e ministérios como o do Ambiente, já é por demais evidente que se utiliza de facto os cargos públicos para interesses privados. Sabe que aqui a questão nem é tanto de partidos, já é uma questão de regime. Pois. Eu percebi perfeitamente a sua pergunta, que é, eventualmente, o eleitorado vai no dia 10 de março e coloca a primeiro-ministro o líder do Partido Socialista, seja ele quem for, José Luís Carneiro ou Pedro Nuno Santos. Seria estranho, mas, em boa verdade, se os eleitores derem a maioria ao PSD, provavelmente este ciclo de negócios de favorecimento a privados à custa de recursos públicos irá continuar, a menos que, e enfim, eu gostava que isso acontecesse, os maiores partidos assinem um pacto de combate à corrupção, porque uma coisa é clara, se os grandes partidos não começarem a combater a corrupção de facto, e combater a corrupção não é fazer leis a criar a entidade da transparência que não funciona, ou a criar um mecanismo anticorrupção que também não funciona. Isso é fingir. Tem que ser, digamos, criar instrumentos legislativos, decretos-leis, leis, não importa, mas que tenham objetivos claros e prazos muito concretos. E os objetivos claros e prazos muito concretos têm que dizer algo deste género, como seja, no Orçamento de Estado não pode haver mais despesas excepcionais. Determinado tipo de organizações que são autênticas escolas de crime, como são as juventudes partidárias, têm que acabar. E, portanto, tem que acabar num ano, não é acabar em 10 anos. Ou seja, tem que haver objetivos muito concretos, muito claros e com prazos, e talvez aí a sociedade se regenere. Se os mais partidos não quiserem fazer, uma coisa é certa, dentro de 2 ou 3 anos temos o populismo a tomar conta da sociedade portuguesa, com as consequências de que daí advém, nomeadamente ao nível da crescente violência, xenofobia, racismo, perseguição aos imigrantes, que tão necessários são à sociedade portuguesa, nomeadamente para o funcionamento de certos setores como o turismo, mas evidentemente que isso aí vai crispar a sociedade e é mau para todos, e em particular é mau sempre para os mais desfavorecidos, que são sempre quem mais sofre em casos de crise. Muito bem. Entretanto, professor, e para mencionar, creio que a Frente Cívica também está a participar nas comemorações desta fase e creio que hoje tiveram algumas atividades, hoje sexta-feira, e amanhã também tem algumas atividades. Não sei se recorda É verdade. e nos poderá dar algumas indicações. O dia nobre das comemorações é sempre o dia 9 de dezembro, que é o dia por excelência de combate à corrupção. Um conjunto de ativistas, nos quais eu me incluo, que incluem pessoas da Frente Cívica, da Transparência Internacional, da Associação de Inspectores Tributários, enfim, um conjunto de ativistas, de há uns anos esta parte, resolveu criar, digamos, celebrar o dia de forma descentralizada, portanto, fora de Lisboa e Porto, e o que é facto é que temos feito a celebração nas Caldas da Rainha, em Guimarães, em Braga, e este ano será na Póvoa de Varzim, portanto, amanhã, durante a manhã, haverá uma sessão de abertura formal e solene, digamos que é uma sessão de boas-vindas do Presidente da Câmara, Aires Pereira, que fará as boas-vindas, e depois há 2 painéis para discutir 2 aspectos. Um é um balanço dos 20 anos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Como referia no início da nossa conversa, faz agora 20 anos que a Convenção foi aprovada em Mérida e há que fazer o balanço. O que é que adiantou no mundo e, em particular, em Portugal, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção? Isto é um primeiro painel, onde está o professor Luís de Sousa, onde está a Margarida Mano, Presidente da Transparência, e, portanto, depois há um segundo painel, em que intervirá o Diretor Nacional da Polícia Judiciária e também eu próprio, em que falaremos fundamentalmente das perspectivas de combate à corrupção nos próximos tempos. Ou seja, há um primeiro painel de balanço da implementação da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção e há um segundo painel que é como é que vamos agilizar no futuro próximo o combate à corrupção. É uma sessão
que naturalmente todos os que nos ouvem e assistem estão convidados a participar, a entrada é livre, é no Auditório Municipal da Póvoa e naturalmente em 2024 estaremos num outro concelho a debater assuntos conexos, porque o dia 9 de dezembro tem que ser sempre celebrado como um dia em que as pessoas que combatem a corrupção devem estar unidas para agilizar o combate à corrupção. Muito bem. Professor, a mim pareceu-me um bocado estranho, na sequência daquilo que depois foi a admissão do Primeiro-Ministro, e agora vamos falar, digamos, de uma das ferramentas que Portugal tem para o combate à corrupção, que é o Ministério Público. Pareceu-me bastante incongruente todo o ataque que foi feito ao Ministério Público. Não sei qual é a leitura que o professor fez dessa situação. Sabe que sempre que há políticos a ser acusados na Justiça, há todo um conjunto de vozes que andam no espaço público, ao serviço desses políticos, que tentam atacar o Ministério Público. Ora, o Ministério Público está a fazer, neste caso como noutro, o seu trabalho. Portanto, está a fazê-lo, imaginemos que bem, enfim, não vamos aqui analisar a qualidade do trabalho do Ministério Público, e não vejo essas pessoas todas muito incomodadas quando há um caso de violência doméstica ou de roubo em que o Ministério Público intervém. Muitas das vezes até as forças de investigação não têm os mesmos cuidados e os mesmos proibidos que têm quando investigam políticos. Mas isso é, mais uma vez, a defesa dos interesses instalados contra quem os ataca, sejam o Ministério Público, sejam ativistas que falam mal deste tipo de situações e que as criticam no exercício da liberdade de expressão. Ou seja, quando os interesses instalados estão muito instalados e muito, digamos, consolidados, e nomeadamente esta simbiose entre poder político e grandes grupos económicos, quando alguém tenta pôr em causa este equilíbrio perverso e pernicioso, naturalmente é atacado, e, portanto, os ataques ao Ministério Público não são ataques ao Ministério Público apenas, são uma forma dos interesses instalados se defenderem de qualquer tipo de ataque. Mas é evidente que o Ministério Público tem todo o direito e toda a obrigação de investigar, seja o Primeiro-Ministro, seja o Presidente da República, seja quem for, porque ninguém deve estar, obviamente, acima da lei. É claro que a crítica que nós podemos fazer ao Ministério Público, normalmente até nem é de atuar, é de falta de atuação. E, portanto, quando não atua, as pessoas zangam-se. Quando atua, também ficam incomodadas, se não faz sentido. Sim. É claro que o Ministério Público faz muito em Portugal. Eu recordo, enfim, estas estatísticas são sempre estatísticas internacionais, em função da sociedade que nós temos, do número de habitantes e da criminalidade, nós devemos ter em Portugal 5.000 procuradores. Temos 1.500. Portanto, falta muita gente no Ministério Público, ainda por cima numa justiça que está relativamente desorganizada ainda. Muito bem, professor, nós estamos no último minuto e meio. Se em 40 segundos puder, não digo fazer o embrulho do problema da corrupção, mas deixar uma palavra de alerta para todos nós, qual seria? Sabe que nós só temos uma alternativa, que é combater a corrupção. Porque se não combatermos a corrupção, não temos empresas sérias, não temos organizações sérias, não temos uma sociedade séria e, sobretudo, começamos a andar a desconfiar todos uns dos outros. Porque, naturalmente, quando alguém tem um benefício que lhe é dado por um determinado agente público, está a prejudicar todos os que estão à sua volta. E uma sociedade é tanto mais civilizada e mais evoluída quanto mais confiamos uns nos outros. Se queremos uma sociedade mais saudável, sob o ponto de vista até da saúde mental geral, temos que combater a corrupção. Se não o fizermos, ficaremos para a história como aquela geração que, no início do século XXI, portanto, os anos que vivemos, teve uma oportunidade de ouro através de recursos a fundos europeus, à civilização, digamos, ocidental, e desperdiçou isso tudo apenas para favorecer alguns grupos económicos. Muito bem. Professor Paulo de Moraes, muito obrigado pela sua participação uma vez mais. Desejo-lhe um ótimo evento para amanhã. E assim que nos acompanhou, desejo também um excelente fim de semana. Já sabe, pode rever algumas destas conversas no YouTube do Isto é o Povo a Falar. Um excelente fim de semana e até segunda-feira. Muito obrigado.